Bolsonaro com toda certeza vai ter um final melancólico de governo, porque ele faz um governo desastroso para os mais pobres. É o governo mais cruel que nós temos. Nega absorvente, depois Damares Alves vem falar que a prioridade é vacina, não é higiene. Olha só a mentalidade bárbara dessas pessoas que estão ocupando hoje o Palácio do Planalto. É assim, é assustador. Mas o Bolsonaro, ele tinha um certo apoio da parte ali da comunidade evangélica, mas a situação do Bolsonaro está ficando complicada, inclusive com os evangélicos. Olhem só como o Bolsonaro ele é desastroso. Por mais que ele queira continuar ceifando, ou cultivando, ceifando não, né? Cultivando aquela, cevando, né, no caso, aquela imagem do mito, do religioso, do ungido por Deus, do enviado do divino, não dá. Não dá, porque o que ele tem feito com a população mais pobre, ela acaba sendo refletida também para a comunidade mais pobre evangélica. E nas últimas manifestações que nós tivemos contra Bolsonaro, a comunidade evangélica esteve presente. Esteve presente. E olhem só essa notícia da Mônica Bergamo. Evangélicos bolsonaristas miram em Ciro Nogueira por causa de André Mendonça e dizem que não são palhaços. Silas Malafaia chamou demora na aprovação de nome do ex-AGU de safadeza. O bicho tá pegando pro Bolsonaro e cada vez mais o apoio fica menor, fica difícil. Porque o que o Bolsonaro vai fazer para apoiar? Ele está em frangalhos. E como que ele tá se deteriorando, tá se arruinando? Há uma fraqueza e todo mundo quer um pedacinho aí, tanto que o Centrão tá louco para retirar o Paulo Guedes, fatiar o Ministério da Economia e aumentar ainda mais a influência dentro do governo Bolsonaro. Mas não deixa de olhar e fazer aceninhos para o Lula. Claro, o Centrão não é oposição a ninguém. Eu vou ler para vocês essa notícia da Mônica Bergamo, porque aí começa a pegar nos bastidores do governo. Vocês sabem que nós trazemos essas questões de bastidores. E aí a gente tem que lembrar que o Ciro Nogueira, que hoje é do PP, ainda está tentando trabalhar para o Bolsonaro se filiar ao partido. Mas e se ele continuar sendo pressionado pelos evangélicos? Vai dar match o Ciro Nogueira com o Bolsonaro? O Ciro Nogueira não é alguém tão muito bem visto lá dentro do ministério, dentro dos ministérios. Ele é olhado com muitos olhos tortos por parte dos militares e algumas pessoas, inclusive, diziam que o casamento de Ciro Nogueira com Bolsonaro não duraria muito. Uma delas foi, inclusive, o Lula. Vamos ler aqui essa reportagem da Mônica Bergamo. O pastor Silas Malafaia e o deputado federal pastor Marco Feliciano publicaram na tarde dessa sexta vídeos em que criticam a demora para a aprovação do nome de André Mendonça para o STF. Vamos fazer aqui uma pausa e explicar algumas coisas a respeito do Marco Feliciano. O Marco Feliciano, ele tinha pretensões, pelo menos até 2019, de ser o vice-presidente da chapa de Bolsonaro em 2022. Ou nós vamos nos esquecer que o Marco Feliciano foi quem protocolou um pedido de impeachment contra o general Mourão, que naquela época que o Mourão estava ganhando muita projeção. Porque Bolsonaro é um aloprado e o Mourão, com aquele jeito dele carioca, malandrão, ele conseguiu ganhar bastante destaque na mídia e o Bolsonaro não gostou. Porque antes mesmo do Bolsonaro tomar posse, o Carluccio falava que tinham aliados que queriam matar o pai dele. E aí, claro que todo mundo achou que fosse o general Mourão. Mourão e Carluccio nunca se bicaram. E naquela época que o pastor Marco Feliciano tá puxando um saco danado do Bolsonaro, ele foi e protocolou esse pedido de impeachment com consciência do Bolsonaro, autorizado pelo presidente da República. Né? E o Marco Feliciano, naquela época, ele falava: olha, eu acho que o vice tem que ser um evangélico, porque a comunidade evangélica é grande, mas ele é uma comunidade muito desunida, e eu seria um bom nome para unir todo mundo. Ele ficava falando essas histórias, depois praticamente desapareceu o nome do Feliciano para ser o vice do Bolsonaro, mas ele ainda tem essas pretensões. Mas vamos continuar, talvez tenha essas pretensões, né? Melhor dizendo. Ambos destacaram que a promessa de um ministro terrivelmente evangélico para a corte feita pelo presidente Bolsonaro e que cabe apenas às lideranças evangélicas validarem essa indicação. Ambos destacaram que a promessa de um pastor, de um ministro, basta aos evangélicos validarem essa posição. Não fomos nós, líderes evangélicos, que pedimos ao presidente alguém para o STF. Antes das eleições, o presidente empenhou a palavra, a decisão dele, afirmou Malafaia. Eu tô sem meus óculos, tá difícil ler aqui, eu tenho que trazer muito perto, mas aí talvez abafe aqui a palavra, aqui, né, a minha voz. Mas vamos continuar aqui. O líder da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, classificou a demora na aprovação do nome do ex-advogado-geral da União como safadeza e disse que não adianta sugerirem um pseudo-evangélico para botar na goela do presidente. E assim, tá demorando mesmo essa história. O Davi Alcolumbre, ele tá causando problema para ele, o ex-presidente do Senado. Ele, que é o presidente da CCJ, ele não bota esse negócio para votar. A culpa é do Alcolumbre, ele está sendo pressionado para isso, o Alcolumbre tem interesses, houve lá um problema do estado dele, que não foi liberado, houve uma quebra de promessas, e aí tá virando todo esse imbróglio para o André Mendonça.
Malafaia ainda mirou no ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, no líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, e no senador Davi Alcolumbre, a quem chamou de inescrupuloso. O Davi Alcolumbre inescrupuloso, ou seja, o Malafaia soltou perdigotos para todo mundo. Queria aproveitar e mandar uma mensagem também para o ministro Ciro Nogueira e para o líder do governo, Fernando Bezerra, líder do Senado, que ninguém vai enganar a comunidade evangélica e que não adianta jogo debaixo dos panos para botar alguém de interesse porque não vai dar certo. Pera aí, ninguém vai enganar a comunidade evangélica? Ninguém vai enganar a comunidade evangélica. Ninguém. Ninguém mesmo. Ninguém, né? Os integrantes do governo Bolsonaro que levantam o nome de Deus e falam que são evangélicos, falam que são cristãos, não estão enganando a comunidade evangélica. Então, Malafaia, ó, abre teu olho, cara, porque você tá sendo feito de bobo. Se tentarem barrar o André Mendonça, vai ter um outro que seja terrivelmente evangélico. E não vão ser vocês que vão dizer se A ou B é terrivelmente evangélico. Essa que é a verdade. Nossa, Malafaia está soltando perdigotos, hein? Soltando marimbondos, que meda. O pastor ainda afirmou que o episódio não vai passar em branco, que irá alertar o povo do Amapá sobre Davi Alcolumbre. Eu vou abrir a boca, que boca poderosa, né? Em qualquer lugar, sobre qualquer candidatura sua, porque é um absurdo que estão fazendo. Com alguns minutos de diferença, o deputado Marco Feliciano publicou o vídeo fazendo sua defesa de Mendonça. Tem algo muito estranho acontecendo, pessoal. Nada se fala publicamente, mas nos corredores do poder, que tem ouvidos e vozes, eu soube que já há uma espécie de acordo para não aceitarem o nome do doutor André Mendonça. Eu tomei conhecimento que já existe, inclusive, um outro nome do páreo, disse o parlamentar. Ele afirmou, vamos lá, que a esmagadora maioria desses líderes apoia o nome de Mendonça e contemporizou que caso o ex-AGU não seja aprovado em sabatina do Senado, a palavra de Bolsonaro não perde eficácia e a promessa não acaba. Opa. Ao medo do Feliciano pressionar e perder ali o apoio do Bolsonaro. Bolsonaro indicou Mendonça para substituir o ex-ministro Marco Aurélio em 13 de julho, mas ainda não foi votado. A comunidade evangélica tá assim, polvorosa, hein? Tá empolvorosa com essa situação. É claro que há interesses do Malafaia e principalmente do Marco Feliciano em toda essa história. E muito em breve esses interesses possivelmente ficarão muito mais claros, né? Mas me sigam aqui no Instagram, aqui não é o Twitter, né? Me sigam no Instagram, canal Profiléu, vocês podem... Aqui não, nem é o Twitter, aqui é o YouTube. Então aqui no YouTube você tem que se inscrever, me seguir no Instagram e também me seguir lá no Twitter, é @profiléuoficial, o Instagram é canal Profiléu.